A nossa equipe foi de Guarapuava até o porto de Paranaguá. Caminho, inclusive, obrigatório de caminhoneiros que transportam boa parte da produção, principalmente produção do campo e também da indústria aqui do estado do Paraná. Olha só. A rodovia federal mais perigosa do estado. Mais de 700 quilômetros de abandono. Buraco, né? Não é duplicado, essas coisas, e muito movimento de caminhões, carros, né? Esse que é o problema maior, né? Principalmente para a gente que trabalha no dia a dia, na rodovia, a gente sabe o quanto é importante a duplicação numa rodovia. Hoje a nossa viagem segue de Guarapuava até Paranaguá. Marco Zero da BR-277. Pelo caminho, cruzamos com 2 caminhões tombados. Felizmente, ninguém ficou ferido. Um dos motoristas é o seu Alcides. O acidente aconteceu na noite anterior e ele precisou passar a noite assim, ao lado do caminhão. O motivo? Obras na pista e falta de sinalização. Segundo o motorista, os cones que estão no asfalto foram colocados depois de tudo acontecer. A carreta que vinha na frente do seu Alcides perdeu o controle, de acordo com ele, por causa da falta de sinalização. Outros 2 carros também se perderam e ele, para não atingi-los, jogou aqui para o canteiro central. Uma caminhonete também vinha logo atrás e atingiu a traseira do caminhão. E por pouco uma tragédia maior não acontece. E o caminhão era o ganha-pão. Sem seguro, vai ficar com pelo menos R$60 mil de prejuízo. Acabaram as obras e foram embora, não tem sinalização nenhuma. Os dados divulgados pela Polícia Rodoviária Federal são alarmantes e mostram que o número de acidentes só aumenta. Em 2020, foram 3.231 acidentes, 3.482 em 2021. E o ano passado terminou com 3.517. O índice de mortes chegou a cair entre 2020 e 2021, mas voltou a subir no ano passado e superou os outros 2 anos. Nos 3 primeiros meses de 2023, já foram 761 acidentes, com 47 mortes. Chegando na capital Curitiba, o fluxo intenso da 277 é somado por outras rodovias. Um gargalo que carrega o trajeto até o litoral. Bastante dificuldade lá para a gente atravessar aquele meio de... Tem horários, né? Tem uns horários que ainda dá para a gente passar com mais facilidade, mas tem uns horários que a gente fica 3 horas, tanto para descer, tanto para subir. Desde o ano passado, a paciência dos motoristas é colocada à prova. O deslizamento do quilômetro 41 da Serra do Mar estreitou a pista e aumentou a espera. Foram quase 2 horas para rodar cerca de 5 quilômetros e finalmente nós chegamos aqui nos pontos de deslizamento. As equipes trabalham intensamente há meses na instalação das telas de contenção, mas estar aqui de fato dá medo. Nesse tempo chuvoso, ver a água assim, escorrendo do paredão, dá a sensação de que tudo vai desabar a qualquer momento. Continuando a descida, chegamos no quilômetro 33. Aqui, o asfalto cedeu depois das fortes chuvas do início de março. No dia 31 do mesmo mês, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes declarou situação de emergência. Com isso, o órgão busca a contratação rápida de uma empresa especializada para fazer a contenção do solo. O desvio segue por cerca de 1 quilômetro. Ainda não há previsão para o término da obra e muito menos para a liberação desta pista. Enquanto isso, os moradores da comunidade de Rio Sagrado se sentem isolados. Preocupa bastante. Porque as crianças vão para a escola, né? Tem que pegar para o lado de lá, o ônibus. Ficamos isolados, sem ônibus, sem nada para transportar o povo aqui no mato, né? Não temos nada. De Morretes até o porto de Paranaguá, a rodovia continua desafiadora, sem acostamento, buracos e muito mais. Mas se a vinda não foi fácil, a volta à noite também é difícil.
trânsito parado mais uma vez. E foi assim que terminou a nossa jornada. Agora, com muito mais empatia por quem percorre dias e noites pela BR-277. Eu estou recebendo nesse feriado, hoje sexta-feira, dia de Tiradentes, o Edson Vasconcelos, ele que é vice-presidente da FIEP, Federação da Indústria do Estado do Paraná. Edson, mais uma vez, obrigado a você, o capitão que esteve conosco aqui também nesse feriado para a gente discutir esse assunto tão importante. A gente começa falando sobre pedágio. Como que a federação, Edson, está acompanhando essa discussão? A gente sabe, o pedágio vai voltar, alguém tem que pagar essa conta. Nesse momento, em que âmbito nós estamos da discussão? Bom, boa tarde Wagner, boa tarde a todos que nos assistem. A federação acompanha há um bom tempo, né, a questão pedágio, participou intensamente da modelagem ou da condução, né, e também das reivindicações do setor produtivo. Esperamos que agora, nesses próximos meses, na verdade, há uma expectativa que mesmo neste mês, ainda faltando uma semana, haja o edital do lote 1 e 2, que é o lote que desce a Serra de Paranaguá. E também esperamos que em seguida faça uma sequência, né, das licitações dos editais 3 e 4, 5, 6, que pegam a nossa região aqui. E quando a gente fala da 277, entendendo a importância dessa rodovia como corredor para escoamento da nossa produção, produção agrícola, produção da indústria, a circulação de pessoas que dependem dessa via, é uma via importante que a duplicação seria necessária 100%, né? Bom, para a indústria ela é um pouquinho mais necessária, por incrível que pareça, né? Todos precisamos de segurança, precisamos de infraestrutura. A falta do pedágio nos traz também a falta de investimentos. Só que a indústria é um pouquinho diferente. A indústria, ela nunca vende só para um município que ela está instalada. Ela vende para outros municípios, para outros estados e para outros países. Então ela é uma conta corrente positiva, ela traz dinheiro de outras localidades para o município. Mas se você não tem como chegar nesse município, a indústria não vai se instalar lá. Ela vai começar a se instalar onde tem os grandes centros consumidores. Então ela começa a prejudicar a falta de infraestrutura, que é um dos grandes itens do custo do Brasil. Ela acaba inibindo o desenvolvimento de certas regiões mais isoladas, inclusive como a nossa aqui, que sofre tanto para ter algumas instalações de indústrias que não sejam só daquelas vocacionadas daqui. A gente falando de uma 277, por exemplo, corredor de escoamento tão importante para a indústria, não sendo totalmente duplicada, não tendo a melhor condição, que seria a condição ideal. A gente poderia estar falando em um retrocesso, inclusive, para a indústria? E é mais do que isso, nós precisamos ter a condição de acompanhar o crescimento da região, porque aumentando o índice de industrialização e de desenvolvimento aumenta o fluxo, mas não adianta também a gente descolar da eficiência da logística. Ter a estrada, mas o custo de acesso dela é inibidor, vai ter um prejuízo muito maior do que você talvez tenha um pouco menos de estrada com competitividade. Aquele que usa a estrada só para ir talvez a veraneio, ele tem condições de ter uma avaliação e de pagar até um pouco mais caro. Mas aquela indústria que tem uma dificuldade de valor agregado ao seu produto, ela inibe e muitas vezes não tem competitividade e não vem a existir numa região isolada. Melhorar a condição das nossas rodovias, entendendo a FIEP, a federação que acompanha essa discussão do pedágio, nesse momento é uma utopia, é um sonho ou na discussão que nós estamos, num novo modal de pedágio, quem sabe a gente pode imaginar que com as novas concessões, quem sabe a duplicação da 277, ela venha. É algo que está sendo discutido para exigir das novas concessionárias? Nós precisamos. O Paraná é a 4ª força industrial do país. Então nós temos que saber o tamanho que nós temos e aonde nós temos que chegar. Não é só cobrança. Não adianta ter uma boa licitação, um bom contrato e nós simplesmente virarmos as costas para esse assunto. Ele é um tema delicado, nós temos que acompanhar todo o transcorrer e exigir mais obras fora aquelas que o próprio pedágio vai trazer. Essa série de reportagens, essa nossa discussão aqui, continua lá no YouTube. Nós temos a transmissão na íntegra do programa. Também essa série de reportagens, parabenizando os nossos colegas que produziram, que fizeram essa reportagem. Edson, mais uma vez, obrigado pela sua participação conosco aqui. Eu que agradeço e parabéns a RIC dar a atenção a um tema tão importante.